Olá, nós estamos de volta com o programa Aliança com Você, hoje com o testemunho da Carolina Castro. Carol, como você disse, muito bem dito, aliás, cada um de nós tem uma potencialidade, tem alguma coisa mais desenvolvida em nós do que outras áreas, e isso é normal. Mas às vezes a gente não consegue ver esse lado bom, né? E foi justamente isso que aconteceu com você. Nessa transição aí da infância para a adolescência, e quando você mesma falou, na adolescência a gente tem uma preocupação maior com a aparência. Eu lembro que na adolescência eu parecia um choquito, assim, sabe? De tanta espinha que eu tinha e tal. Duas. E isso era horrível, né? E eu ainda falava assim, porque o problema não era eu ter espinha, era minha irmã não ter. Que aí todo mundo virava, nossa, olha o rosto da sua irmã, que lindo. Tipo assim, era como se eu tivesse espinha, porque eu que queria ter espinha, sabe? E não é. Só que qualquer detalhezinho desse piora a situação, né? Pelo menos comigo era assim. Verdade. E, Carol, você falou uma coisa muito interessante, a comparação, que acontecia também. Então, eu sofri com isso, com essas questões da comparação. Ah, você faz isso, mas fulano não faz. Ah, aquela menina faz isso e você não faz, né? Ela é assim, você não é. E isso me deixava muito para baixo, né? E com isso eu acabei adquirindo o seguinte pensamento, então eu tenho que fazer o que for possível para que as pessoas venham a gostar de mim, venham a ver algo bom em mim e venham estar felizes comigo, estarem satisfeitas comigo. A gente passa a pensar em agradar as pessoas o tempo inteiro, né? Isso, e se perde. Sim. Porque aí você passa a não saber mais o que você gosta, o que você quer, o que você consegue fazer e o que você não consegue, né? E passa a viver muito em função daquilo que os outros vão pensar. Eu não digo que não é importante a gente saber o que o outro vai pensar, porque nós não vivemos sozinhos. Sim. Nós vivemos em uma sociedade, né? E é importante você viver de forma que não vá agredir o outro. Sim. Mas é importante que você saiba também aquilo que você pensa, aquilo que você quer e que você não quer. Sim, não é viver em função dos outros, né? E foi justamente o que você fez. Você começou, ainda que involuntário, não sei, a viver em função dos outros. Isso. E quando você entrou na adolescência, Carol, que aí já tinha mesmo passado a fase da infância, que você começou a se relacionar com outras pessoas, inclusive com meninos, como que foi isso? Então, assim, a minha questão com meninos sempre foi muito tranquila, porque, como eu falei, eu tenho um irmão e a gente morava em uma rua com muitos meninos e meninas, então eu sempre tive muita tranquilidade, né, em lidar com isso. Depois, quando chegou a hora da adolescência, com esses complexos que eu adquiri, quando o menino se aproximava, eu já ficava meio insegura. Eu falava, não, daqui a pouco vai começar a falar alguma coisa de mim também. Então eu ficava muito insegura e me retraía. Só que com o passar do tempo, muita gente foi falando assim, mas você não deixa ninguém se aproximar, você não deixa ninguém te conhecer melhor e tal, você precisa namorar, você precisa fazer isso. Eu acabei me envolvendo com um rapaz mesmo sem gostar daquela pessoa, mas porque falavam que ele é gente boa, ele é legal e tal. Eu falei assim, não, então deixa eu dar uma oportunidade para mim, para essa pessoa, deixa eu viver isso para saber o que é realmente, né? Então eu tinha uma vida aparentemente adequada, aparentemente normal, eu tinha minha família, eu tinha os meus amigos, tinha um namorado, eu estudava, ia à igreja, cumprir os meus ritos, né, religiosos, e para mim estava bom desse jeito, estava normal. Mas no fundo, você sentia que não estava legal? Sentia. Ou não? Sentia. Volta e meia, quando eu ia dormir, eu chegava assim até a janela e falava assim, ai, que vontade de ser outra pessoa, que vontade de ir para outro lugar, né? Que vontade de estar em um local em que ninguém me conheça, que eu não precise dar satisfações,
sobre alguma coisa que eu não queira dar satisfação, né? Entenda que assim, eu não falo para ser rebelde, né? Sim, de forma sim. alguma, mas é porque aquilo ali realmente me sufocava. Porque é uma dor real, né? Né? Eu fazia coisas, eu vivia de uma forma que não era o que eu queria, né? Não E era ainda, o que eu planejava. comigo aconteceu semelhante. Eu comecei a namorar nova, porque eu achava que se eu não todo mundo namorava, eu tinha que namorar para ser igual às pessoas. E aí eu Isso. comecei a namorar. Na época eu gostava do rapaz, mas depois eu não estava mais feliz com aquele relacionamento. E ainda assim eu levei por 8 anos, porque eu tinha medo de terminar e eu falar, e se terminar eu nunca mais arrumar um namorado e ficar sozinha para sempre? Entende? Entendi. Então você continua com aquilo, ainda que não te faça feliz, né? E assim, não aconteceu isso comigo, Carol, em relação a esse menino, porque um ano antes eu conheci uma menina que é serva do Senhor e nós assim tínhamos em comum que nós gostamos de inglês. Então nós falávamos muito sobre bandas, né, da época e tal, o que a gente gostava e não gostava. E então nós nos tornamos amigas. Depois ela me falou que ela era cristã, era evangélica, e aí ela começou a congregar em uma igreja e a chamaram para ser ministra de louvor. Olha. E aí ela falou, e nessa época era muito comum que eu dormisse na casa dela e ela dormisse na minha. E aí ela falou um dia, Carol, você pode dormir na minha casa, mas no domingo de manhã eu preciso ir à igreja. Aí eu falei assim, eu vou com você. E aí eu fui e senti uma paz, uma alegria que eu nunca senti na minha vida. Mas eu não cheguei a comentar nada com ela. E eu também não sabia, né, assim, exatamente o que era aquilo. Eu só pensava assim, eu quero isso de novo, porque era muito bom, sabe? Era muito bom ver as pessoas cantando com vida, as pessoas se apresentando de uma forma diferente diante de Deus, sabe? E quando aquela palavra foi ministrada, aquilo ali entrou de verdade no meu coração. Eu dei atenção àquela palavra e olha que eu já tinha ouvido o evangelho, né, por muitos anos, mas nunca entrou da forma como tinha entrado. E aí eu comecei a ir com ela, né, vez ou outra, e conheci outras 2 meninas também que são minhas amigas até hoje, e elas também são cristãs e começaram a me apresentar a Cristo, né? Nós tínhamos na nossa época um grupo de oração que acontecia no horário de intervalo no colégio, na escola. Aí eu comecei a participar daquilo e fui interagindo. Que legal! E aí isso começou a mudar a sua história? Começou a mudar algo, né, algo dentro de mim foi mudando. E aí eu lembro que uma delas me presenteou com uma Bíblia. Ela falou assim, eu vou te dar essa Bíblia só se você ler mesmo. Eu falei, eu vou ler. Eu sempre gostei de ler. E ali, como eu via que aquelas palavras realmente tocavam meu coração, eu comecei a ler. E interessante, Carol, que a primeira palavra que eu li falava a respeito de relacionamento. Nossa! Aí eu entendi que assim, não tinha como eu andar junto com uma pessoa que não tinha uma mesma visão, né, que a minha. E eu já não estava muito interessada naquele relacionamento mesmo, eu só tinha para dar uma satisfação, né, só para as pessoas perceberem que eu não era diferente de ninguém. Eu fui e terminei esse namoro, né, e falei o porquê que eu estava terminando aquele namoro. E assim, comecei a andar com Jesus. Né? No dia 21 de maio de 2000, eu reconheci a Cristo como meu Senhor e Salvador e mergulhei nessa caminhada aí, né? Entrei de cabeça nessa jornada com Cristo e foi o que começou a me modificar mesmo, a me transformar. E como que foi essa mudança, Carol? Quais os primeiros sinais da mudança que você conseguiu identificar? Bom, além da alegria, né, que eu tive uma certeza, Carol, de que eu não era mais sozinha. Porque era o que eu tinha antes. Eu tinha
tenho uma família amada, presente, tinha amigos, tinha tudo que eu já falei aqui, mas dentro de mim havia um vazio. E esse vazio foi preenchido. Eu me lembro que eu tinha 2 semanas que tinha convertido, de convertida, e aí eu fui a um acampamento de jovens. E que no culto da noite, de um sábado à noite, falaram assim: quem é que quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu não sabia exatamente o que era, né? Mas assim, eu já tinha visto, e eu falei, eu quero. E ali eu recebi, sabe, esse presente de Deus. Então, assim, foi um preenchimento, foi um renovo, né? Deus realmente me revestiu ali, né, com o seu Espírito, e eu não senti mais sozinha a partir de então. Eu acho que esse foi o principal marco, sabe, a principal diferença que houve na minha vida. Não sentir mais solidão, não me sentir mais abandonada sozinha, né? Mas tinha alguém que zelava por mim. E Carol, depois que a gente entra na presença de Deus, realmente as coisas mudam, né? Mas ao mesmo tempo que as coisas mudam, que a gente deixa o Senhor começar a agir na vida da gente, nem sempre acontece uma cura imediata, nem sempre você se livra das feridas, né? As feridas começam a cicatrizar, a sarar, mas pode ser que ainda doa, pode ser que ainda tenha coisa para ser curada, né? Como foi esse processo da sua cura, da sua libertação? Pois é. Então, Carol, depois que eu comecei a andar com Jesus, eu senti necessidade de ter algumas mudanças de hábito. Por exemplo, algumas roupas que eu costumava usar, eu já não senti mais vontade de usar. E não foi ninguém que chegou perto de mim e falou, não use isso. Eu simplesmente não me sentia mais à vontade. Né? Eu passei a ter uma vida de oração, uma vida de meditação da palavra, jejum. Então isso passou a me dar mais consciência de um mundo espiritual que existe. Mas a minha alma ainda estava cheia de feridas, né? Que eu não conseguia identificar, porque até então eu achava que era desse jeito mesmo, era normal, né? Uma pessoa, ela costuma ir ao médico, né? Salvo aquelas que vão de forma regular, mas ela costuma ir ao médico porque ela sente algo de anormal no seu corpo. Se ela não sentir, ela não vai, né? E eu não... Para mim, estava tudo bem. Então, eu nunca cheguei a orar a Deus a respeito disso, de ter a minha vida curada, de pedir perdão a Deus, de repente, por alguma coisa que eu tenha cometido na minha vida emocional, na minha vida sentimental. Eu nunca tive esse pensamento, né? Até mesmo em questões de vida sentimental, eu não sabia como orar, se tinha que orar ou não, né? Se eu tinha que ser restaurada, né, nessa área, né? E eu até abro assim, um adendo, Carol, em relação a isso, que é muito importante, que as pessoas saibam que a vida sentimental, os sentimentos, as emoções, elas precisam ser colocadas diante de Deus. Verdade. Né? Os meus pastores, eles até já estiveram aqui, né? Eles costumam falar, a pastora Érica costuma dizer que depois de nós conhecermos a Jesus e nos entregarmos a Ele, a nossa questão sentimental é a coisa mais importante que nós temos, né? Por exemplo, as nossas escolhas, com quem você vai se relacionar, pode ser algo que te alavanque, que te leve para cima, mas pode ser algo que te destrua, né? Não é à toa que nós temos aí muitos casos de crimes passionais, de pessoas dependentes emocionalmente, e isso acaba corrompendo não só uma família, mas uma sociedade inteira. Para você ver a seriedade disso, né? E às vezes a gente vê em cultos, graças a Deus isso não acontece onde eu congrego, e creio que em algumas igrejas não, mas a gente costuma ver em cultos isso sendo levado de uma forma banalizada,
sabe? As pessoas, quem é solteiro e deseja se casar, é motivo de chacota, é motivo de piada, e isso acaba intimidando as pessoas e causando um desinteresse em saber como buscar isso e como recuperar essa cura interior, de como ter, né, essa cura interior. Né? E eu não sabia disso. Que você precisava. Que eu precisava de cura, né? interior. Carol, a gente vai fazer mais um intervalo. Tá. E a gente volta para contar como aconteceu essa cura da Carol. É rapidinho.